Olá, boa noite para quem está entrando e vai assistir essa live ao vivo hoje. Sejam bem-vindos. E para quem for assistir na reprise também, seja bem-vindo. Mais uma live, a live da semana. E o tema de hoje é poder de decisão. Ah, Tia Neide está chegando. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver aqui que o Insta e o Face também está aí anunciando, chamando mais pessoas para poder assistir. Então, o tema da live de hoje é poder de decisão. E para quem não me conhece, meu nome é Michele Vidigal, eu sou coach de inteligência emocional. E eu tenho como missão, propósito, ajudar mulheres a gerenciarem seus pensamentos e emoções para experienciarem uma vida mais leve, mais consciente e feliz. Então, para quem for entrando aí, eu já vou iniciar essa live, até mesmo para não ficar muito extensa para as pessoas que forem assistir na reprise, tá bom? Então, depois que eu anunciei, divulguei o tema da live, diversas mulheres entraram em contato comigo, dizendo, né, que se sentem muito indecisas, principalmente em relação às decisões difíceis de se tomar, e outras disseram também que se sentem indecisas em relação a fazer escolhas e tomar decisões simples do cotidiano, do dia a dia. E foi muito bacana esse feedback para eu poder preparar essa live de hoje. E aí eu já começo te perguntando, você que está aí me assistindo, se considera uma mulher indecisa? Você morre de medo de tomar uma decisão errada na sua vida? Como é isso para você? Você fica aí cozinhando as situações difíceis com medo de tomar uma decisão? Compartilha comigo aí nos comentários. E por que tomar qualquer tipo de decisão pode se tornar algo tão sofrido para nós? Principalmente por conta de uma causa natural que é proveniente da nossa mente, o medo. Então, a nossa maior dificuldade na tomada de decisão é o medo de se arrepender, medo de fazer a escolha errada, de sair perdendo ou em desvantagem em relação àquela escolha que a gente está fazendo. Cecília, seja bem-vinda! Boa noite! Acontece que independente de qual escolha você faça, alguma coisa você vai precisar renunciar. Então, quem deixa de fazer escolhas ou fica cozinhando as situações para não fazer escolhas com medo de perder, já está perdendo. Porque independente da escolha que você faça, né, sempre você vai precisar renunciar a algo. Então, essa é uma das maiores dificuldades, é você ficar aí com medo, pensando, né, nas possíveis perdas, mas sempre num lado negativo. Hoje eu vou te ensinar a como você realmente fazer aí uma análise, né, para você compreender, ter mais clareza, para você tomar as suas decisões, tá? Então, uma mulher inteligente, ela sabe que escolher uma coisa significa renunciar a outras coisas. Amanda, seja bem-vinda! E para isso, você precisa estar presente. Para quê? Para compreender se essas coisas que você está renunciando não são coisas essenciais para você. Então, vamos lá. Qualquer escolha que você fizer, você vai precisar renunciar a algo, né? Algumas coisas. Mas o que é importante você, como uma mulher inteligente, compreender se essas coisas que você vai renunciar não são essenciais para você, tá? Então é isso que você precisa compreender para fazer escolhas mais acertadas. E para isso você precisa estar presente, consciente, né, utilizando o lado mais sábio da sua mente, para você poder explorar essas situações numa perspectiva de quem está de fora delas, com o olhar de fora. Então, quando nós fazemos isso, contribui para que a gente olhe a situação
de outras perspectivas, né? Dando para a gente mais informações profundas, né? Informações importantes para a gente compreender o que é importante e que é essencial e que a gente quer escolher, e aquilo que não é tão importante assim, a gente pode renunciar. Então, se você deixar se envolver pelo medo, você vai aumentar as possibilidades de você tomar uma decisão ruim. Porque quando nós nos colocamos, né, a gente se envolve com o nosso medo, todo o nosso organismo se coloca num estado de alerta, de luta e fuga. Então, as chances de você fazer uma escolha errônea, né, ou fugir, quer dizer, não escolher nada, que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, né? Várias pessoas acabam não escolhendo, com medo de escolher, é pior. É pior que você faça isso, porque não escolher também significa escolher. Não escolher, você também vai estar renunciando, você também vai estar escolhendo. Por exemplo, não experienciar a vida que você quer criar para você. Dani, seja bem-vinda! Chegou gente aqui. Ah, que coisa boa! Sejam todos bem-vindos, quem estão chegando aí. Então, não decidir, como eu estou dizendo para vocês, também é uma decisão. E mesmo que pareça que não, você também vai estar perdendo. Então, coloque isso na sua cabeça, reflita sobre isso. As decisões que você não tomou, ou as decisões que você não está tomando, alguma coisa aí você está perdendo por não estar escolhendo, né? Por não estar agindo. E tomar uma decisão é se arriscar. Afinal, por mais que a gente se prepare, a gente nunca vai saber ao certo o que a gente vai encontrar lá na frente. Né? A gente não tem, a gente planeja e faz algumas projeções para o futuro, mas a gente nunca vai saber ao certo se aquilo que a gente planeja e projeta vai se concretizar. E principalmente quando se trata dos medos, muito daquilo que a gente projeta no futuro acaba não acontecendo. E eu tenho um exemplo bem simples aqui, então eu separei, né, como várias pessoas entraram em contato comigo para falar que a live de hoje vai falar bastante das situações difíceis, né? Porém, várias pessoas falaram que também têm dificuldade de tomar decisões nas escolhas do cotidiano. Daí eu separei um exemplo bem simples aqui. E daí você já compartilha se vocês têm essa dificuldade simples. Né? E aqui o exemplo é você escolher um filme para você assistir. Então, mesmo que você quer assistir um filme, você não sabe qual filme assistir. Então, você vai lá no Netflix e fica lá, passando, né? E mesmo que você leia ali a sinopse do filme, mesmo que você assista o trailer, e mesmo que alguém já tenha te indicado aquele filme, nada disso vai garantir que você vai gostar desse filme. Não existe garantia. Porém, você acaba usando desses meios para você tomar a decisão de assistir o filme. Não é assim que acontece? E aí você escolhe assistir o filme. E se você não gostar do filme? Tudo bem, né? Tem gente que se martiriza, se culpa. Ai, porque eu perdi meu tempo assistindo esse filme? Não, na verdade, você escolheu utilizar o seu tempo para assistir esse filme. Mas pelo menos agora você sabe que, na sua percepção, esse filme não é agradável, né? Você não apreciou. E se você gostar? Tudo bem também. É mais um filme que você vai poder assistir mais vezes e até indicar para outras pessoas. Então, por fim, nada é totalmente perdido. Tudo a gente pode tirar uma reflexão, né? Tudo pode gerar um aprendizado para a gente. Então, aquelas perdas que eu disse no início é em relação às coisas que são importantes para você. Mas mesmo que você faça uma escolha e depois, lá na frente, você percebe que aquela escolha foi errônea, nem tudo é perdido. Você pode tirar a reflexão, né, e aprendizado de tudo na vida. E isso que eu estou dizendo é em relação a uma escolha simples, né? Como assistir um filme, ou escolher a roupa que você vai usar, ou qualquer decisão do cotidiano, o que você vai comer e etc. E quando se trata de decisões mais complexas da vida, como a escolha profissional, por exemplo,
E aí eu vou te dar 3 passos para você tomar decisões mais conscientes, mais acertadas na sua vida. Isso não quer dizer que você vai evitar todos os erros. Isso não existe, tá? Que você vai anular todas as possibilidades de erro. Isso não existe. Tá? Mas esses 3 passos vão te auxiliar, né, para você tomar uma decisão mais consciente e mais acertada, tá? Então, o primeiro passo é você ter clareza sobre as possíveis perdas e ganhos em relação à sua escolha. E para que você reflita sobre isso, você vai precisar responder 4 perguntas. A primeira pergunta é: o que eu ganho se eu continuar onde e como eu estou? A segunda pergunta é: o que eu perco se eu continuar onde e como eu estou? A terceira pergunta é: o que eu perco se eu mudar de onde ou como eu estou? E a quarta é: o que eu ganho se eu mudar de onde ou como eu estou? Pode parecer que essas perguntas é uma semelhante com a outra, mas na hora que a gente para responder, as respostas saem diferentes. É uma forma de a gente explorar isso com mais profundidade. E aí eu tenho um exemplo vivo desse exercício aí para vocês, que é a minha própria experiência. Então, quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, eu pratiquei esse exercício. Então, vamos lá. Em relação à primeira pergunta: o que eu ganharia se eu continuasse na empresa familiar? Foi a pergunta que eu me fiz. Eu ganharia segurança financeira, estabilidade e eu me manteria na minha zona de conforto. Eu correria menos riscos, tá? Segunda pergunta: o que eu perderia se eu continuasse na empresa familiar? Eu não conseguiria fazer o que eu amo e viver da minha missão. Eu perderia a minha liberdade, a minha flexibilidade e o meu reconhecimento próprio, porque eu não estaria vivendo aquilo que era uma verdade para mim. Terceira pergunta: o que eu perdi saindo da empresa familiar? Ou no caso lá na época, o que eu perderia? Eu perderia segurança financeira e estabilidade. E o que eu ganhei ou o que eu ganharia naquela época saindo da empresa familiar para trabalhar com o que eu amo? Propósito para levantar todos os dias da cama pela manhã, ajudar mulheres em seus processos de transformação, liberdade para conduzir o meu negócio, flexibilidade na minha agenda, desafio diário e reconhecimento próprio da minha família e das pessoas à minha volta. Pensando que todos esses ganhos, né, e perdas, eu procurei pensar, refletir essas situações a longo prazo. Tá? Então, quanto mais longo a gente colocar esse prazo, mais consciente, mais acertado a gente faz essa reflexão, tá? E apesar de eu ter renunciado à segurança financeira e à estabilidade, valeu a pena para mim? Sim, valeu muito a pena. Eu não me imagino fazendo outra coisa. O porquê? Porque segurança financeira e estabilidade é importante para mim, como para qualquer pessoa. Porém, viver do meu propósito, acordar com um motivo muito profundo todos os dias pela manhã, ter desafios diários, eu sou movida a desafios. Então, todas essas coisas, a minha liberdade e flexibilidade de horário, então tudo isso é muito mais importante para mim, muito mais relevante do que a segurança financeira e a estabilidade. Isso eu estou dizendo para mim. Então, é por isso que eu não vou dar as respostas para você. E as respostas que as pessoas te derem nem sempre vão ser as melhores para você. Você precisa olhar para dentro e fazer essas questões para si mesma, para que as suas escolhas sejam mais conscientes.
Outra coisa que eu pensei também, que eu refleti, segurança financeira, né, e estabilidade são coisas que eu posso conquistar a longo prazo, mesmo fazendo aquilo que eu amo. Oi, Ju, seja bem-vinda! E aí, vocês podem se questionar, né, se eu soube isso exatamente no momento em que eu tomei essa decisão. É claro que não, né? Eu tinha isso no papel, eu fiz esse exercício, mas eu não tinha certeza exatamente se tudo isso realmente fosse acontecer. Eu não tinha. Eu só soube disso caminhando o caminho, eu só tive essa certeza caminhando o caminho. Eu não senti medo de dar tudo errado? É claro que eu senti muito medo. Mas sabe aquelas escolhas que se a gente não fizer, a gente vai estar se enganando? Vai estar enganando a nós mesmas, vivendo infelizes e depois de 10, 20 anos se perguntando: e se eu tivesse feito de tal forma, e se eu tivesse escolhido daquele jeito? Então, dando certo ou não, essa dúvida eu não tenho mais, porque ao menos eu tentei. Fiz a escolha que eu precisava fazer, que meu coração me mandava fazer, com base, né, em toda essa reflexão consciente. Segundo passo, verificar se o que você terá como ganho é mais importante do que as suas possíveis perdas a longo prazo. Então, é aquilo que eu acabei de falar para vocês em relação a mim. Eu verifiquei que era mais importante para mim os ganhos relacionados à liberdade, desafio, propósito do que as perdas que eu tinha refletido. Então, você vai se perguntar: está de acordo com os meus princípios e valores? É realmente mais importante para mim ter esses ganhos do que renunciar a essas possíveis perdas? A longo prazo, qual será o possível impacto da minha escolha no meu bem-estar, no bem-estar das pessoas à minha volta e das pessoas que eu nem conheço? Então, todas essas questões vão te auxiliar realmente a fazer uma escolha mais consciente. E terceiro e último passo é você assumir a responsabilidade pelas possíveis consequências da escolha que você fizer. Então, quando eu fiz a minha escolha, eu tinha consciência de que eu não teria mais a minha segurança financeira. Por isso, eu precisaria trabalhar intensamente, planejar, criar estratégias, né? Tudo isso para que eu conseguisse, a longo prazo, ter essa segurança, ter essa estabilidade. Tá? Então, eu assumi essa responsabilidade. E aí eu percebo que é exatamente nesse ponto que o bicho pega. Porque a maioria das pessoas tem dificuldade de bancar as consequências, né? Tem dificuldade de se responsabilizar pelas escolhas que elas fazem. E é por isso que ficam cozinhando tanto as situações. Você observa isso, você tende a ficar cozinhando as situações por medo de se responsabilizar pelas consequências? Então, comece a desenvolver a autorresponsabilidade. Se conheça. Esse é o maior poder que você tem em mãos. A autorresponsabilidade é o nosso único e maior poder. Através da autorresponsabilidade, nós podemos escolher, decidir, agir em direção àquilo que é importante para a gente, sempre se responsabilizando pelas consequências das nossas escolhas. Então, faça a sua escolha e assuma os possíveis riscos que essa escolha podem te trazer. Se você tiver clareza que essa escolha é importante para você, assuma. E o que pode contribuir para você assumir essas consequências? É saber que não existe não deu certo. Não existe essa frase de que não deu certo ou não vai dar certo. Porque mesmo que os resultados sejam diferentes do que você esperava, pelo menos um bom aprendizado você vai tirar dessa situação.
Pelo menos isso, como eu disse para vocês anteriormente, sempre tem uma boa reflexão e um bom aprendizado. Então não tema fazer escolhas, porque ao menos isso você vai tirar, você vai evoluir um pouco mais, você vai crescer um pouco mais através do aprendizado. Outra coisa, não existe situação permanente na vida, tudo é mutável. Então você pode mudar de novo, você pode fazer uma nova escolha. Assim como você tem o livre-arbítrio para escolher, você também tem o livre-arbítrio para desescolher. E você pode fazer isso a hora que você quiser. E isso não significa não arcar com as consequências das escolhas que você fez, mas tirar o melhor delas, né? Que é o aprendizado e caminhar o próximo caminho, o novo caminho que você escolher dali por diante. E por fim, independente da situação na qual você precise tomar uma decisão, tome-a conscientemente, faça esses exercícios que eu te passei, né? Experiencie eles na sua vida com você mesma, para observar como facilita a maneira como você percebe e compreende as situações e as decisões que você precisa tomar na sua vida. Porque é só praticando que você vai desenvolver esse feeling, essa intuição, para cada vez mais elevar o seu poder de decisão. Eu espero que essa live, esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha contribuído, né, alguma das mensagens aqui tenha contribuído de forma positiva para você e para a sua vida. E até a próxima terça-feira, na próxima live. Um grande beijo para vocês.